Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ítalo. Estamos hoje dando continuidade na aula 2, no estudo 2, sobre ou a lei de Moisés ou a graça em Jesus Cristo. Já estudamos na aula passada a lei de Moisés. Vimos o que é a lei de Moisés e hoje nós vamos diferenciar ainda mais a lei e a graça. E aí, você está entendendo? Está gostando do estudo? Estudou o passado e agora quer estudar sobre a graça? Você já estudou a lei e quer estudar sobre a graça? Já quero te convidar, pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia igual a minha está aqui, ó, em cima da minha mesa, e vamos para essa leitura maravilhosa. Está gostando desse ensinamento? Já deixa aí o seu like, deixa aí, glória a Deus, o seu comentário. Escreva-se com novos temas, coloca novos temas em comentários. Pastor Ítalo, eu gostaria que você estudasse, falasse sobre isso, falasse sobre aquilo, eu tenho dúvidas sobre isso, e nós iremos, com certeza, em nome de Jesus, buscar o conhecimento necessário para sanar todas as tuas dúvidas. Onde sai esse demônio? Onde sai em nome de Jesus? Vamos lá? Está começando mais um Estudando a Bíblia. Maravilha! Vamos iniciar agora o ensinamento sobre a graça. Antes de engajarmos diretamente sobre a graça do Senhor, vamos entrar no engajamento no final daquela videoaula que passamos antes sobre a lei, e agora vamos começar a entender algumas coisas e principalmente diferenciar o que é a lei e o que é a graça, para daí então nós escolhermos aquilo que nós entendemos. Primeiro, tudo na vida você precisa entender o que é para depois fazer uma escolha, corretamente? Então vamos lá. Primeiramente, nós falamos na aula passada sobre a lei, no estudo passado, no vídeo passado sobre a lei, e principalmente a parte de que quando o pecado ele entra no mundo, Deus ele posiciona uma lei para poder domesticar a nação de Israel, certo? Então vamos pegar vamos falar num algo gradativo, ou seja, um degrau depois o outro. Primeiro, Adão. Depois que Adão permite que o pecado entre à luz de Jesus pela desobediência dele, porque o pecado foi a desobediência, a Bíblia vai dizer que as nações, os descendentes de Adão se multiplicam, os filhos de Adão se multiplicam, e daí começa aquela multiplicação toda. Então, depois que Adão ele quebra o pacto com Deus, todo ser humano passa a ficar destituído da glória de Deus, como a Bíblia mesmo fala, ficaram afastados da glória de Deus, corretamente? Porém, os da descendência de Sete, filho de Adão, e do neto de Adão chamado Enos, eles começam a invocar ao Senhor novamente. Daí então surge um homem mais para frente, amado, chamado Noé. Esse homem chamado Noé, ali no livro de Gênesis, capítulo número 6, a Bíblia vai dizer que Deus olha e vê que a carne estava corrompida e cada um seguia os propósitos do seu coração, e pecava continuamente contra o Senhor. E o mais interessante é o que, meus queridos, amados irmãos e irmãs, aleluia Jesus, que Deus olha para Noé e escolhe também Noé. Deus escolhe Noé para construir a arca e ali sim fazer aquela lavagem, aquela peneiração ali na raça humana. Então constrói-se a arca. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus fala para Noé, Noé, constrói a arca, por quê? Porque eu tenho visto o pecado da humanidade e esse pecado está cheirando mal nas minhas narinas e eu vou mandar um dilúvio que vai condenar a raça humana, que vai tirar a raça humana, reduzir a raça humana em praticamente 1%, vai ficar restando da raça humana, que é a família de Noé. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que após isso, o povo continua pecando e transgredindo, aí ao ponto de Deus separar para si a nação através de Abraão, já profetizando a vinda do Messias da descendência de Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo número 12, versículo número 3, que fala: benditos serão todas as famílias da terra por teu intermédio, por causa de ti, Abraão. Enfim, depois que Deus
ele entrega as leis para Moisés, o que é que acontece? Deus estava querendo restituir ao homem uma proximidade a mais dele, através da obediência à lei. Então, a única forma do homem ter uma comunhão, entre aspas, comunhão quer dizer intimidade com Deus, comunhão com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala para a gente ter comunhão com nossos irmãos. Intimidade. Intimidade não é saber coisas além daquilo que deve saber. Intimidade quer dizer um amor de família, né? Você é íntimo da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, mas nem tudo que você faz você conta para o seu irmão, carnal, ou coisas, né, pessoal que o seu irmão precisa saber, mas você tem ali um carisma por ele. Comunhão quer dizer isso, entendeu? Então o que vai acontecer? O povo precisava voltar à comunhão, e a única forma do povo voltar à comunhão era obedecendo à lei. 99,9% de todos os profetas da Bíblia, de todo o povo do Antigo Testamento, obedecia a Deus, tinha comunhão com Deus mediante a lei. No momento que eles pecavam, essa lei era tesourada, essa lei aí que trazia a comunhão para eles era cortada, então eles perdiam a comunhão com Deus, porque eles quebravam a lei. Aí o que eles tinham que fazer? Para voltar-se a Deus de novo, tinham que fazer um sacrifício de animal, um sacrifício de ovelha, um sacrifício de cordeiro, entendeu? Então, todas as vezes que eles perdiam a comunhão, eles precisavam voltar a essa comunhão através de sacrifícios de animais. Você pode ver isso, que toda vez que eles pecavam, eles perdiam a comunhão com Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, você vai ver a queda de Adão, ele perdendo a comunhão com Deus, porque desobedeceu uma das primeiras leis, que era não comer da árvore, do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, né? Você pode ver isso ali no livro de Juízes, no capítulo número 6, verso 1, que vai falar que fizeram novamente o que era mal os filhos de Israel aos olhos do Senhor, e isso Deus entregou aos medianitas por 7 anos, na época de Gideão. Você pode ver isso na época de Sansão. Todo momento o povo de Israel estava desobedecendo as leis, eles perdiam a comunhão e Deus entregava na mão dos seus salteadores, né? Ali dos seus inimigos, né? Dos filisteus, dos egípcios, entregava ali na mão ali dos assírios, dos babilônicos. Você pode ver isso no livro de 1 Samuel, por exemplo, quando Samuel ele peca contra Deus, não obedecendo os mandamentos do Senhor. E o que acontece? Você pode ver ali, Saul ele peca contra Deus ali, desobedecendo os mandamentos do Senhor, e Samuel vai lá e o corrige. Samuel ele vai lá, o corrige, e Deus fala, tenho rasgado esse reino porque ele me desobedeceu, e vou dar alguém segundo o meu coração, ou seja, Davi. Então você pode ver o seguinte, que todas as vezes que o povo pecava contra Deus, desobedecendo as leis, essa comunhão era cortada. Então, para essa comunhão voltar, era necessário fazer um sacrifício de um animal. Para quê? Porque aquele sacrifício animal, no momento que ele era apresentado no holocausto e tacado fogo ali nesse animal, o cheiro daquele sacrifício cheirava suave nas narinas de Deus e encobertava o pecado daquele homem. Então ele muitas vezes fazia sacrifício porque ele pecava, o desejo estava dentro do coração dele, a lei não tira o desejo do coração do homem. Então aquele homem do povo de Israel pecava para ele não ficar leproso, para os filhos não nascerem, a descendência dele nascer miserável, entendeu? Para eles não morrerem, ele ia lá com medo no mesmo momento e sacrificava o animal. Então ele tinha medo, eles tinham medo de Deus, medos das pragas de Deus, porque eles contemplaram as pragas do egípcio, contemplaram o Mar Vermelho se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, os muros de Jericó caindo. Então aquilo ali causou medo no povo, entendeu? E poucos tinham temor, entendeu? Mas a maioria tinha medo, tá entendendo? Por isso que a grande maioria se voltava para o mundo e a minoria continuava servindo a Deus, entendeu? Agora nós vamos entender isso sobre o sacrifício pela lei. Quando alguém pecava, necessário era um sacrifício de um animal de sangue puro, de pele pura, um macho sem manchas, entendeu? Então nós vamos ver isso agora. Acompanhe comigo, por gentileza. Você que está com sua Bíblia aí, já abra ela no livro de Levítico, no capítulo número 1. Está escrito: E chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas do gado, de vacas e das ovelhas.
Se a oferta queimada for de gado, deverá ser usado um macho sem defeitos físicos. Traga o animal à entrada do tabernáculo para que seja aceito pelo Senhor. Aquele que estiver fazendo a oferta colocará a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito no seu lugar. Ou seja, o animal é sacrificado, sofrendo no lugar do homem o castigo dos seus pecados, e o homem fica livre do castigo dos seus pecados. Olha que coisa interessante, acabamos de ler o livro de Levítico, capítulo 1. Se você for analisar o livro de Levítico, ele é um livro de leis. Você vai ler o livro de Levítico, capítulo 1, até o capítulo 7, você vai encontrar ordenanças de Deus que foi dada para Moisés para passar para toda a congregação de Israel. Como sacrificar, o que fazer para um sacrifício, até o homem se sentir ciumado da mulher, ele tinha que levar ela no sacerdote para ela fazer um juramento, tomar uma água ali santificada. Se ela estivesse mentindo, ela morria na hora, se tivesse não, ela ficava viva. Então ali tem todas as instruções de leis para poder passar para toda Israel. Ou seja, você vai encontrar ali em Levítico capítulo 1, verso 1 em diante, como se faz um sacrifício pelos pecados, como a gente está falando aqui. Quando alguém pecava, com medo de Deus vir com alguma praga sobre ela, o que ela fazia? Ela ia lá, colocava a mão sobre a cabeça do animal, para o animal entender que aquele sacrifício é um sacrifício pela culpa dele, e aquele animal era ali degolado, era sacrificado em prol da culpa do homem, ou seja, o homem perdia a sua culpa e a culpa ia para o animal, um animal inocente, entendeu? Então, toda vez que o homem pecava, era necessário fazer esse sacrifício de animal. Só que, eis a questão, olha que coisa interessante. Já imaginou se nos dias de hoje essa prática valesse para o mundo todo? Até os dias de hoje, meu querido, a gente não ia comer carne derivada de vaca, de boi, de ovelha, de carneiro. Não, nem galinha ia sobrar, nem pombo, não existia mais pássaro no céu. Entendeu? Ia ser tudo comida química, tudo comida industrializada quimicamente falando. Então, Deus chegou um momento que ele se cansa disso. Ele fala, poxa, eu cansei disso, não quero mais saber disso. Esse negócio de sacrifício acabou, não quero mais saber. Entendeu? Agora eu quero te convidar para você ler juntamente comigo no livro de Isaías. Abre a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 1 e versículo número 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vêm à minha presença com seu sacrifício, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que viesse colocar os pés nos meus pátios? De que adianta trazer as ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, seus jejuns não passam de mentiras. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Olha a coisa interessante que acabamos de ver no livro de Isaías, no capítulo número 1 e no verso de número 11. O Senhor ele faz uma pergunta, uma indagação ao povo de Israel, aos sacerdotes: de que me serve as vossas multidões de sacrifícios? De que me serve os vossos jejuns, as vossas orações? Ou seja, o povo estava orando, o povo estava jejuando, o povo estava sacrificando, o povo estava cultuando, o povo estava fazendo reunião solene, reuniões solenes, como se fossem reuniões à toa, cultos à toa. As pessoas estavam indo lá para fazer uma falsa adoração, tá entendendo? Um falso louvor, algo para beneficiar o ego deles, não para glorificar realmente o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, né? E o que é que acontece? Deus ele se cansa então desses sacrifícios, amados. Tem gente que muitas vezes tem essa dúvida: por que não tem hoje mais o sacrifício que antigamente tinha, de sacrificar igual Abraão foi sacrificar Isaac e apareceu o cordeiro, como Moisés sacrificava, Arão sacrificava, como Abraão sacrificava? Por que não existe? Por causa disso. Deus se cansou, Deus ele falou: não adianta nada vocês seguirem isso, e dentro de vocês existia ainda a malignidade, existia ainda o desejo de fazer aquilo contrário às minhas leis. Foi aí que Deus ele resolve colocar um ponto final. Ele chega, Deus ele ficou irado com tudo isso, ele falou: acabou, eu não vou receber mais sacrifício de homens,
Agora eu vou dar um sacrifício aos homens. E esse vai ser o último sacrifício de todos. Eu te convido agora a abrir no livro de Isaías também, no capítulo 53 e no verso 4. Vem comigo, vamos estudar a Bíblia. É o canal Estudando a Bíblia. Isaías 53 e verso 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado a matadouro e como uma ovelha que é muda perante seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Olha que coisa interessante. Antigamente, quando um ser humano pecava, era necessário sacrificar um animal. 2 seres humanos, 2 animais. 3 seres humanos, 3 animais. 10 seres humanos, 10 animais. Animal, criatura, certo? Inferior à criação do homem. Percebam algo extraordinário, o que a mensagem de Deus ela traz para nós. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Porque a Bíblia nos diz quem é Jesus para todos. Como ele deveria ser tratado, o que ele fez por nós. Se no Antigo Testamento um homem pecava e um animal, eu repito, era sacrificado, Deus cansou disso. Porque via que o povo ia lá, sacrificava e não se arrependia. Então Deus deu a única chance de arrependimento. A última chance de arrependimento. Sem sacrifício de bodes, de ovelhas, de cordeiros, de vacas, de boi, de rolinhas, de pomba. Deus se cansou disso. Deus entrega, como diz em Isaías 53 e verso de número 4, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Ele quem? Jesus Cristo, o Messias, Yeshua. Jesus. Ele recebeu toda a culpa que aqueles que se arrependem receberiam. Não, mas Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, mas nem todos querem a salvação. Jesus morreu para dar perdão. Mas não existe perdão sem algo, sem arrependimento, sem renúncia. Não existe perdão sem renúncia. A mesma coisa de você querer fazer café sem água. Não existe café sem água, certo? Ou sem pó. No dia de você esquentar a água, não colocar o pó. Não é café. Está entendendo? Perdão sem arrependimento não existe, meu amado. Perdão sem arrependimento, minha amada, não existe. Você precisa se arrepender, renunciar a si mesmo e entregar sua vida a Cristo. Agora a Bíblia vai dizer o quê? Que a Bíblia fala que assim como um cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, que era sacrificado na época da lei lá, para o povo de Israel, um cordeiro, uma ovelha, um animal puro, inocente, sem culpa. Jesus veio, nasceu de uma virgem, sem culpa cresceu, fez a vontade de Deus aos seus 30 anos, pregou o Evangelho, veio com uma missão, como diz em Isaías 53, e diz que ele, como um cordeiro mudo, veio ao matadouro e como uma ovelha muda aos seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca para nada, ele não reclamou, nem sequer um momento ele reclamou. Por amor de mim, por amor de você, ele se tornou inferior a nós, colocando um lugar de um animal, se rebaixando, meu amado, por mim e por você. Muitas vezes nós que pregamos, nós que evangelizamos, fazendo a obra, nos se sentimos empapuçados, como se nós fôssemos donos do pedaço, fosse a última bolacha do pacote. E não é. A única estrela que deve brilhar é Cristo. João Batista falou: importa que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Enquanto essa transformação não acontecer ainda, você precisa ainda renunciar ao mundo, ter um mundo dentro de você ainda. Amém?
Olha que coisa interessante também. Jesus é o cordeiro. Como cordeiro e uma ovelha, ele foi levado àqueles que queriam a sua morte, que queriam a sua morte. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1 e versículo 29. Eu já deixei a minha aberta aqui, mas abra a tua Bíblia em João, capítulo 1. João, não epístola, lá primeira, segunda, terceira carta, mas sim evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento, da ordem cronológica das nossas Bíblias. João, capítulo 1 e verso 29. Olha o que está escrito. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente não era um cordeiro, um animal para um pecado de um homem. Agora Jesus ia morrer por todos aqueles que quisessem renunciar à sua vida e se entregar a Jesus Cristo, se entregar a Deus. Por quê? Lembra do sacrifício? Cheiro suave. A única forma do homem se voltasse a Deus era um sacrifício puro. Jesus ele desceu como cordeiro mudo, como ovelha muda aos seus tosqueadores e como cordeiro mudo ao seu matador. Ele não abriu a sua boca para nada. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal forma, não existe forma comparativa, de tal forma que entregou seu Filho unigênito, único, primeiro, primogênito único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Ítalo, o que é crer? Crer do dicionário Aurélio vem de acreditar, saber que existe. Esse crer que está falando em João 3,16 é um crer de se entregar, de falar: eu acredito, eu creio, eu confio, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Não é a fé da boca para fora. Mateus 15,8 fala: muitos me honram com seus lábios, mas vosso coração está longe de mim. O que eu quero te convidar é para aprender sobre a graça. O que Jesus fez. Lembra do engajamento da lei para a graça? Por isso que Jesus fala lá em Mateus 5,17 que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. No momento que ele ali está na cruz do Calvário, ele fala: Pai, está consumado, está cumprido. Ali ele cumpre a lei em si mesmo. Ele foi condenado por aqueles que receberam as mesmas leis de Moisés. E ali ele cumpre a missão dele em vir em cumprir a lei, trazendo em si mesmo todos aqueles que querem vir até Deus. Por isso que ele fala lá no livro de João também, livro aqui de João, vamos folhear aqui, 14, João 14 e verso de número 6. Olha o que ele diz em João 14 e verso de número 6. Folheia rapidinho. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa interessante. Ele também chega a dizer, mais para frente, João 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e o Pai é o lavrador. Então, eu preciso estar em Jesus para crescer diante de Deus, para dar frutos para Deus. Fora de Cristo, eu não dou fruto. Eu não dou fruto estando no padre, no pastor, no Maomé, em Charles Trevor Russell. A única forma de eu dar fruto para Deus é estando em Jesus. É estando em Cristo Jesus. Por isso, em Romanos 8, primeiro fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora entramos e fizemos um pouco de diferença entre a lei e a graça. Pastor, o que você está querendo dizer? Olha que coisa interessante. A lei, ela restringia. A lei tirava, vamos colocar assim, a lei tira você do mundo. A lei fala bem assim: olha, você não pode ir no bar, a lei, tá? Você não pode ir no bar. Você não pode ir numa casa de prostituição. Você não pode andar nas biqueiras. Você não pode mais fumar. Você não pode mais beber. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Você não pode aquilo outro. Então, isso é lei. E isso muitas vezes constrange muitas pessoas. Fala: não, eu vou viver aí preso sem poder fazer isso, aquilo, outro. Sem poder fazer. Ou seja, ela quer fazer, mas ela é impedida de fazer. Isso é lei. Essa lei, diz a Bíblia em Gálatas 3,10, que ninguém é justificado nela não, meu irmão. Você que acha não tem que viver na lei e na graça,
Negativo. Ou é a lei ou é a graça. Não tem como misturar água e óleo junto. Você bebe refrigerante e café ao mesmo tempo, meu amado? Você não bebe refrigerante e café ao mesmo tempo. Ou é a lei ou é a graça. Aí entra o seguinte: a pessoa ela quer fazer, mas não, eu não posso. A graça não, meu amado. A graça, ela tira o desejo de dentro da pessoa. A lei tira a pessoa do mundo. A graça tira o mundo de dentro de você. A lei te tira o desejo de beber. Negativo. A lei não tira o desejo de beber. A lei tira o desejo de fumar? Também negativo. A lei te diz que você não deve fumar. A lei te diz que você não deve beber. A graça te tira o desejo de fumar e a graça te tira o dever de beber. Por isso que muitas pessoas entram na igreja e se sentem forçada a largar algumas coisas que ela ainda não quer largar. Enquanto ela não largar isso, simboliza que dentro dela, como Jesus falou, limpar o interior do copo e do prato, para depois o lado de fora. O lado de dentro não pode estar como um sepulcro caiado. A diferença é essa. A lei ela te muda por fora, a graça te muda por dentro. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele não vai ver o que é que tem do lado de fora em você, meu irmão. Você pode estar na igreja, ser um pastor, ser um presbítero, um diácono, um presidente de um ministério. E dentro de você, meu amado, está pior do que quem está lá no mundo, bebendo, fumando, sabendo que está errado e pedindo a Deus força para abandonar esses vícios, meu querido. Olha, até arrepia, meu Deus. Eu estou todo arrepiado aqui, meu amado, minha amada. Às vezes você que é pregador, dentro de você, a sua língua, como diz em Tiago, capítulo 3, que a língua é o pequeno órgão mais frágil do corpo, um dos mais frágeis, mas é o que coloca todo o corpo no fogo e incendeia com o fogo do inferno. Tá entendendo, meu amado? Às vezes o teu interior lá dentro não consegue perdoar. Às vezes uma pessoa que está fora da igreja tem mais caráter, do que quem está dentro de uma igreja. Eu não estou defendendo quem está no mundo. Sou um pastor, sei da onde eu vim, da onde Deus me tirou no ano de 2012. Tá entendendo? Estou em 2012, então tem 8 anos que eu estou no caminho do Senhor, pela misericórdia de Deus. Estou engatinhando ainda, buscando ainda mais crescer na graça, no conhecimento, como diz em 2 Pedro 3,18. Mas tem muitas pessoas, amados, que estão dentro da igreja que o mau testemunho está pregando para aquela pessoa sair fora dos caminhos de Deus, está afastando as pessoas. Amém? Eu quero te convidar também para você abrir a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 3 e verso número 8. Agora é a primeira epístola, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, de Tiago. Amém? Encontrou? 1 João, capítulo 3, versículo número 8, que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Olha que coisa interessantíssima. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A lei é como se fosse um anzol, que quando você peca, ele gruda na tua carne e te puxa para a condenação. A lei é só para condenar, meu amado. Mas a lei da terra tem para salvar, para tirar o preso. Não esquece que a lei de Deus é completamente diferente, é insondável. Quem conseguiu, diz a Bíblia, esquadrinhar o seu entendimento? Amado, toda a base nossa de entendimento bíblica é aqui, daqui de dentro, tá bom? É daqui, Não é nada de intelectualidade nossa. Você que já estudou teologia também, como eu, pela misericórdia do Senhor, você vai entender que a teologia é apenas uma base. Uma base. Tem teses, mas os professores são bem explicativos quanto a isso. São bases bíblicas. Amém? Nós vamos aqui agora também estar lendo, também no livro aqui de 1 João capítulo 1 e verso 9, para nós entendermos também o seguinte, amados. A graça, ela tira por dentro, tá? A lei te muda por fora, a graça te muda por dentro. Repito, a lei te tira do mundo. A conversão te tira do mundo, a lei te tira do mundo. E a graça tira o mundo de dentro de você, que é a santificação. Amém? Vamos aqui, 1 João capítulo 1 e verso 9. A limpeza que Deus ele faz na nossa vida. A graça é diferente da lei. A lei te molda por fora, a graça te muda por dentro, sem você precisar ser mandado pela lei. Está entendendo? 1 João capítulo 1 e verso 9, que diz assim:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A lei serve para condenar o quê? A injustiça da vontade da nossa carne, que se chama pecado. A lei condena. Condena, e o salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte. Vamos mais um trecho aqui, onde vai falar o seguinte, lá no livro de Romanos, capítulo 3, e versículo 21. Volta um pouquinho antes, depois ali de Atos dos Apóstolos, vem o livro de Romanos. Antes de 1 Coríntios. Romanos, capítulo 3, e versículo 21. Que vai dizer assim, ó. Mas agora, sem lei, não precisa da lei. Está escrito aí, ó. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. A lei testemunhou que a justiça veio, mas sem lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não a lei. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, não é pela lei, tá? Está escrito justificado pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, vou colocar aqui para você entender. Redenção, quer dizer resgatar, resgate. Então, pela redenção que há em Cristo Jesus, somos salvos pela graça de Deus mediante a Cristo Jesus. Pelo resgate de Cristo Jesus. Jesus veio e morreu por nós para nos resgatar, mas nem todos querem ser resgatados. A maioria quer continuar nas mesmas práticas da condenação. Vamos ler mais um aqui. Abre lá a tua Bíblia para você ter noção do que nós estamos falando sobre a lei e a graça. A lei salva? Não, a lei não condena. Somos salvos pelo quê, pastor Ito? Pela graça, eu vou te mostrar isso. Abra a tua Bíblia agora para nós encerrarmos uma parte da diferença da graça e da lei, tá? No livro de Efésios, capítulo de número 2 e verso de número 8, que diz assim, meus amados, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que nos dá a salvação? A graça mediante a fé. A graça não está falando da lei. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A lei diz assim: eu cumpri a lei, eu mereço ser salvo. Um exemplo, nós estamos vivendo aí a época do Covid-19, a qual o governo brasileiro está liberando um auxílio emergencial. Quem está enquadrado vai receber, quem não está, não está. Então quem está enquadrado merece receber. Ou seja, o status dele, aquilo que ele fez, está dando o direito dele receber. O significado da graça quer dizer favor imerecido. Vou colocar aí, graça igual a favor imerecido. O que é um favor, pastor? Favor é algo que você não consegue. Eu estou com a criança no colo, estou com a mochilinha aqui, cai a chupeta da criança, eu consigo pegar? Não consigo, eu vou pedir para você. Ô minha irmã, ô meu irmão, pegue isso aqui, por favor. Favor é algo que eu não consigo. Favor quer dizer algo que eu não consigo. Graça quer dizer favor imerecido. Pastor, o que é imerecimento? Você não mereceu. Não é mérito seu. Somos salvos, meu amado. Não é porque eu prego, não é porque eu oro, não é porque eu jejuo, não é por causa de nada que eu faço, mas sim pelo que Jesus fez no passado. O que Jesus fez? Morreu por mim na cruz e eu confessei a minha fé em Cristo Jesus perante a igreja, perante os homens e dou testemunho disso. Aí é que está o porém, meu amado. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia fala no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a salvação não vem de obras da lei, vem da fé em Jesus Cristo. Então você não precisa da lei, você precisa da fé em Jesus Cristo. Mas a lei existe para aqueles que não estão em Jesus. Jesus é como se fosse um teto. E a condenação através da lei é como se fosse a chuva. Jesus já recebeu essa condenação em si, como a chuva recebe, como a casa recebe a chuva em cima dela, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário.
Por isso que é importante a humanidade se render aos pés de Cristo. Por isso que é muito importantíssimo. E para nós finalizar, para a gente bater a distinção entre a lei e a graça, aqui nós já vemos que a lei que salva. Não, a lei não salva. A graça salva. Aqui já vemos que é a graça que salva ou a lei que salva. Você tem certeza disso, que a lei condena, a graça salva. Vamos abrir nossa Bíblia, agora sem brincadeira, sem mais delongas aqui, nossa Bíblia aqui em Gálatas 3, verso 10 de novo. Está mais para frente, volta um livro de Efésios que está em Gálatas. Gálatas capítulo 3, para nós tirarmos toda a nossa dúvida. Tá? 100% das dúvidas sobre a lei e sobre a graça. Lei salva e graça salva? Não. A lei condena. Ninguém é justificado. A lei traz a maldição. A graça traz a salvação. A lei veio de Deus para Moisés. A graça veio de Jesus com os homens para Deus novamente. Gálatas 3, verso 10. Que diz assim, ó, todos quanto, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tá aí, ó, Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 10 mandamentos. Você precisa cumprir os 10, meu amigo. Você diz que está guardando o sábado, está guardando isso, aquilo, outro, mas você está pecando em algum outro, você está cobiçando, você está se irando, você está caluniando seu irmão, você está falando mal dele, você está pecando nos outros. O que entendemos aqui para nós fecharmos esse estudo sobre a lei e sobre a graça, a diferença das duas, que a lei não tem poder nenhum de salvar. A lei só condena, mas sim a graça salva. A graça nos revela a salvação em Cristo Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Se você gostou desse estudo, tá? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo que postamos, que é o vídeo mediante a lei. É interessante, importantíssimo que você assista os dois por completo, tá bom? Não só por mim, para mim crescer o canal, não. Quanto melhor crescer o canal, né? Para a glória de Deus, mais pessoas ficarão sabendo mais da palavra. Então deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, ative aí o sininho de notificação. Tá? Comenta, compartilha, põe lá os temas que você gostaria da gente estudar, tá? Mais para frente nós vamos estar estudando, explicando sobre o sábado, né? O que a Bíblia fala sobre o sábado, entendeu? Vamos estar explicando também sobre o arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, sobre o milênio e sobre o estado eterno na Nova Jerusalém. Vamos estar explicando tudo isso aqui no canal Estudando a Bíblia. Mas para isso eu preciso que você comente, eu preciso que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus amigos em redes sociais, em WhatsApp, em grupos de igreja. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe muitíssimo, tá? Agradeço por ter ficado comigo aí nesses minutos, né? Esses 40 minutos aí. E quero também te pedir um favor. Ore por mim, ore por minha casa, tá bom? Se inscreve também no canal, ok? Deus abençoe a tua vida, a tua família. E fique ligado no canal Estudando a Bíblia. Ei, meu querido, minha querida, não se esqueça de deixar o seu joinha. Se você está gostando do estudo do canal Estudando a Bíblia, comente. Deixe lá nos comentários os temas que você gostaria de estudar. E outra coisa, deixe o seu joinha também, tá? Ative o sininho de notificação e fique conosco.